Olá, alunos! Vamos para mais uma questão no que se refere a redes de computadores. Julgue os itens que seguem. A pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas e a pilha do modelo de referência OSI têm em comum as camadas física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação. Certo ou errado? Olha, pessoal, questão bem interessante, porque normalmente o CESP, SEBRASP costuma pedir o modelo TCP/IP de 4 camadas. E aqui ele pediu a comparação, observa comigo, sobre a pilha TCP/IP de 5 camadas, com o modelo de referência OSI de 7 camadas. Vou explicar melhor isso para vocês, mas fica bem atento nessa explicação. Quando a gente fala de uma rede de computadores, essa rede, claro, está lá para ser utilizada pelo usuário. Mas por trás dessa ideia da rede é concebido um determinado modelo ao qual essa rede se encaixa. Existe o chamado modelo OSI ISO, ou simplesmente OSI, como muita gente chama, que é um modelo de 7 camadas, que tem a seguinte camada, desde a camada 1, camada física, camada 2 de enlace de dados, a camada 3, que é a chamada camada de rede, a camada 4, que é a camada de transporte, e aí vem a camada 5 de sessão, 6 de apresentação e a camada 7 de aplicação, certo? Existe sim, que é o que a questão pediu, o que nós chamamos de pilha TCP/IP de 5 camadas, embora não seja mais utilizada pelas provas do CESP, que utiliza mais a de 4 camadas, mas nessa questão isso não estava em discussão, ele pediu a de 5 camadas. E neste modelo, nessa pilha TCP/IP de 5 camadas, nós temos a camada 1, que é a camada física, assim como também acontece no modelo OSI, a camada 2, que é de enlace de dados, como acontece também no modelo OSI, a camada 3, que pode ser chamada de camada de rede, camada de internet ou ainda camada de interrede, que também temos ali no modelo OSI, a camada de transporte, que é a camada 4, e temos também a camada 5, que é a de aplicação, só que aí com um detalhe, no modelo OSI, essa camada 5 aqui do modelo TCP de aplicação, essa camada de aplicação, que aqui é a camada 5, no modelo OSI ISO, nós temos um detalhe importante, que 3 camadas, na verdade, é que formam essa camada de aplicação, porque aqui no modelo OSI ele separa, tem a camada 5, que é a camada de sessão, a camada 6 de apresentação e a camada 7 da aplicação. Essas 3 camadas aqui, sessão, apresentação e aplicação, se transformam aqui no modelo TCP/IP de 5 camadas em apenas uma camada, que é a camada de aplicação. E outra coisa que eu quero mostrar muito importante para vocês é que existe sim, e esse muito utilizado nas provas de concurso, o modelo TCP/IP de 4 camadas. Nesse modelo TCP/IP de 4 camadas, a camada 1 é a camada de acesso à rede, a camada 2 é a camada de internet, interrede ou ainda a camada de rede, a camada 3 a camada de transporte e a camada 4 a camada de aplicação. Bem, percebe que agora aqui a gente montou um panorama mostrando o modelo OSI de 7 camadas, a pilha TCP/IP de 5 camadas e o modelo TCP/IP de 4 camadas. Agora a gente já pode voltar na questão, porque a questão dizia a pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas e a pilha do modelo de referência OSI tem em comum as camadas físicas. Sim, tem em comum a camada física, aqui ó, de 7 camadas que é o OSI e o de 5 camadas que é o TCP/IP tem em comum a camada física. Continua ali, de enlace, sim, os dois também têm em comum a camada de enlace. Camada de rede, sim, os dois também possuem a camada de rede. E de transporte, sim, os dois também têm a camada de transporte. E aí chega ali dizendo e de aplicação, sim, os dois também possuem a camada de aplicação. O TCP/IP, na verdade, não tem apresentação e sessão, mas física, enlace de dados, rede, transporte e aplicação, sim, são camadas que existem na pilha TCP/IP e essas camadas também existem no modelo OSI ISO, como a gente pode observar. Portanto, quando a gente volta lá para dar a resposta na questão, nós vamos marcar ela como certo, porque tanto na pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas, como também no modelo de referência OSI, OSI
ISO de 7 camadas, nos dois a gente encontra camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação. Portanto, vamos marcar como certo. Se fosse aqui indicar o modelo TCP/IP de 4 camadas, aí estaria errado, porque no modelo TCP/IP de 4 camadas nós não temos todas essas camadas, como o caso ali do exemplo da nossa camada física. Mas comparando o de 5 camadas do TCP/IP e o de 7 camadas do modelo OSI, está perfeita e correta essa questão.